Falar sobre esse assunto é sempre desafiador. A questão da sexualidade humana mexe, conosco, mexe com as pessoas e é uma questão muito forte na vida do ser humano. Mas antes de prosseguir, quando a gente fala assim sobre esse assunto, a gente pode ficar pode esquentar um pouco o clima, E eu quero dizer que por causa disso, no final eu vou fazer chover, para molhar todo mundo e todo mundo ficar frio de novo, tá certo? Então vou combinar com vocês aqui, que no final da mensagem eu vou fazer chover, trazer chuva lá do Ceará para cá. É mais fácil daqui para lá, Muito bem. O tema, sexo estragado, e vocês perceberam ali algo interessante na foto que colocaram? O que tem lá? Tá vendo? O homenzinho ali de rosa e a moça de azul, a mulher de azul, as cores, nesse sentido simbólicos, e aí de fato as coisas sendo bem trocadas. Mas quando nós falamos a respeito desse assunto de sexo estragado, nós podemos pensar que tudo começou lá no Éden, Foi lá que a sexualidade começou a ser pervertida por causa da desobediência. Então tem toda uma questão aí de desobediência a Deus. O sexo é belo, foi criado por Deus com propósitos sublimes, tem toda uma questão de propósitos não só para a procriação, mas também de deleite, e por conta da desobediência do homem, ou seja, o homem que foi estragado, estragou, trouxe consequências para uma atividade que não era para ser estragada, que é bela, certo? Que tem os seus propósitos sublimes. Então, o pecado é um grande problema. E o pecado, na sua essência, podemos pensar, desvirtuar aquilo que é legítimo. Tornar ilegítimo algo que é legítimo. Isso está na essência do pecado. O sexo é bom e belo, mas o pecado faz com que ele seja desvirtuado, e aí a prostituição, o sexo fora dos seus limites, faz com que ele traga tantas consequências. E assim vai, Por exemplo, comer é muito bom, é um bem que Deus nos deu, mas aí o pecado torna isso ilegítimo através da gula e através de você fazer o que não deve ser feito e prejudicando o seu corpo. Então, o pecado é algo que faz isso conosco. Então, nós não vamos começar falando desde lá de Gênesis, mas eu quero trazer só essa ideia de que tem essa questão do pecado e da desobediência, porque Deus criou o sexo como bom e perfeito. E nós sabemos que há, então, depois da queda, uma batalha com relação ao coração dos homens, Satanás, ele é o pai do quê? Da mentira. Então, João 8:44, a parte B do texto diz: quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, ele mente com relação às questões sobre o sexo, e as pessoas acreditam nisso. Elas acham que Deus, quando fala sobre a proteção que ele coloca, as cercas que ele coloca para o relacionamento são ruins, E aí as pessoas acreditam nele e sofrem as consequências. Mas a palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele veio para estragar, ele veio para poder levar os homens, que agora têm a sua natureza pecaminosa, a culpa não é só dele,
Na verdade, é o homem que peca, mas ele tenta e ele mente com relação àquilo que Deus fez, e aí o homem, por causa da sua natureza pecaminosa, fica desvirtuado e sofre as consequências de um sexo estragado. Quando a gente fala sobre os principais problemas que pode destruir uma pessoa, principalmente o homem, mas não só o homem, como a mulher também, mas falando diretamente para o homem, que pode destruir o seu casamento, pode destruir a sua vida, pode fazer com que ele deixe de ter sucesso. São 3 coisas, quem sabe? Dinheiro, sexo e fama. Quem falou fama aí? Isso mesmo. Então essas 3 coisas, elas podem destruir uma pessoa. E é nessas áreas que geralmente o inimigo tenta para que você, homem, tenha um casamento destruído, tenha sua vida que poderia ser de grande bênção para as pessoas destruídas. Então nós temos visto grandes homens a caírem nessas áreas, nós temos visto pastores a perderem ministérios maravilhosos por causa de uma dessas áreas, né? A questão do dinheiro, a questão do sexo, mulher, né, no caso do homem, e a questão da fama, orgulho, né, soberba ali ligado à fama. E nós vamos falar especificamente sobre essa questão do sexo que nós vivemos hoje. O meu propósito é dar uma perspectiva histórica, e aí nós vamos tratar de algo que eu acho importante, biblicamente falando. E amanhã nós vamos falar sobre a ética bíblica da sexualidade, né? A ética da sexualidade cristã. Mas hoje nós queremos passar um pouquinho para responder a pergunta: como foi que nós chegamos nessa situação? Como foi que nós chegamos no sexo estragado do jeito que está? Eu já mostrei que é basicamente por causa do pecado, mas como que se deu isso na história recente? Por que nós estamos aí vivendo a ideia de sexo livre, sexo sem compromisso, tanto divórcios, irresponsabilidades, insegurança, liberdade, libertinagem na área sexual, homossexualidade, aborto? Por que as pessoas não estão se importando, e aquilo que há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, era visto como errado, por exemplo, questões de gênero, né, de casamento entre pessoas do mesmo sexo, a homossexualidade, e até mesmo divórcio, as pessoas preservavam, né, a questão da família, e hoje está tão banalizado. Por que nós chegamos a esse ponto de olharmos e dizer: por que o sexo foi tão estragado? Então, 2 questões importantes. O pensamento judaico-cristão, então o pensamento de todo o Ocidente, podemos dizer assim, e sua... Deixa eu ver aqui. Ok? Como o sexo foi estragado, né? Então, na verdade, todo mundo, não só os cristãos, mas o mundo ocidental, que recebeu influência judaico-cristã, foram influenciadas grandemente por 2 revoluções. A primeira revolução foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu em 1789 e 1799, e ao buscar corrigir vários abusos, né, abolir ali algumas coisas que estavam terríveis na época, também trouxe consequências, né? Por um lado, a Revolução Francesa, ela formou com clareza, estabeleceu com clareza o Estado, a instituição social separada, desvinculada daquela prática medieval, e o Estado, do jeito que a Revolução Francesa conseguiu, foi muito salutar. Por outro, a Revolução Francesa inaugurou uma política intencionalmente secularizada, ou seja, a ideia era
dessacralizar o Estado. A ideia era não só a desconsagração do Estado e de toda a sociedade. Agora, o que tem a ver isso? Né? Por que isso foi tão ruim? Porque a ideia deles era tirar Deus do Estado e tirar Deus da sociedade. Então, por isso que é a ideia tirar o sacro, o santo das coisas da política e do Estado. Nós acreditamos que a igreja deve ser separada do Estado, não é? Agora, isso é no sentido de administração. O Estado não deve se meter nas questões religiosas. Mas isso não significa que o Estado deve ser secularizado, que o Estado não possa pensar num ser superior. Pelo contrário, o Estado precisa entender que Deus que criou o Estado. Né? Mas com essa ideia, eles tentam tirar a ideia de que Deus existe, e não só na política, mas também na sociedade. Isso trouxe grandes problemas para o cristianismo. Agora, a segunda revolução é uma revolução mais recente, e a revolução sexual e seu ataque ao presente de Deus. Então, eu queria falar sobre essa segunda revolução. A revolução sexual, ela aconteceu na década de 1960, centrado na América do Norte, centrado na Inglaterra e França, chegando todo o mundo ocidental e fortemente no Brasil e nos países em geral, né? Principalmente países ocidentais. E o problema foi a questão da revolução sexual, com todo aquele aparato de ideias progressistas na política, com o feminismo abraçando essas ideias, e tanto a revolução sexual dando vazão ao feminismo, mas também o feminismo pregando essa revolução sexual, né? Então, isso foi muito complexo, porque a Revolução Francesa, ela era uma revolução política que depois se tornou social. Ela não tinha o objetivo de mudar a política, a cultura, queria mudar a política, mas depois acabou mudando. Já a revolução sexual, ela é uma revolução social, mas que depois ela se torna política. E por isso que hoje nós temos discussões sobre questões de gênero no Estado. Não é? O Estado legislando a respeito de casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Estado chegando a afirmar, como alguns países, que o gênero não é biológico. Né? Então, era apenas uma questão social que se tornou política. E isso trouxe muitas coisas ruins para a sociedade, principalmente para o cristianismo. Então, essa revolução considerava a ética sexual cristã, né, que moldara a cultura ocidental retrógrada, sufocante, inimiga da boa vida. Então, essa era a ideia da revolução sexual. Movimento que considerava a ética sexual cristã retrógrada, sufocante, inimigo da boa vida. Seu objetivo era tratar o sexo como recreação individual, um fim em si mesmo. Então, a ideia, o que nós aprendemos a respeito do sexo que vem da Bíblia, que vem do cristianismo, do pensamento judaico-cristão, nos sufoca. Nós não queremos isso. O sexo não é só para o casamento. Então, qual é o pensamento judaico-cristão? O sexo foi criado para a glória de Deus e para o deleite daqueles que são casados. Então, o sexo deve ser só dentro do casamento, entre um homem e uma mulher. Tem limites. O sexo tem um propósito de procriação, mas não só de procriação, e sim de deleite, também de deleite. E deve ser dentro da esfera da família. Então, a revolução sexual rejeita isso, rompe com essas questões tradicionais, não quer dar ouvidos, não quer saber
de lidar, de obedecer aquilo que a Bíblia fala. Então, sendo o sexo um fim em si mesmo, os limites em torno dele devem ser eliminados, desde que todos os participantes consintam com o ato sexual. Então, se é deleite, se não temos que obedecer a Deus, se não tem parâmetro, então não há limites, certo? Posso fazer o que eu quiser, contanto que as pessoas consintam, a hora que eu tenho desejo, e aí pode ser, esse desejo pode ter muitas formas, né, ou tomar muitas formas. E foi por isso que as consequências foram acontecendo, por conta desta visão de que o sexo é para deleite pessoal, ele sufoca nessa visão cristã, e então tudo que o cerca deve ser eliminado. Certa escritora, o nome dela Mary Eberstein, apresentou uma boa definição da revolução sexual. Ela foi sucinta aqui, né? Então, o que é a revolução sexual? A desestigmatização contínua de todas as variedades da atividade sexual não marital, acompanhada do aumento acentuado dessas atividades sexuais em diversas sociedades ao redor do mundo. Então, desestigmatizar. Não é só dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Há outras maneiras de você ser feliz. E você tem desejo, e você pode então satisfazer esse desejo. Então vamos tirar esse estigma, e de forma que toda a variedade da atividade sexual não marital possa então não ser taxada, estigmatizada como algo ruim, como algo errado, como algo que tem que viver à margem da sociedade. E aí, essa revolução sexual foi acompanhada pelo aumento acentuado dessas atividades em diversas sociedades ao redor do mundo. Então, vou falar uma palavra que é usada lá no Ceará, talvez os alunos que estudaram lá, os pastores, né, possam lembrar, que a bagaceira ficou pronta, ficou feita aí. Né? Não sei se é usado aqui também. Né? Então, vocês entendem bem. Porque se não tem limites, se eu não tenho padrão para obedecer, e o pressuposto é que isso é algo para o meu deleite, para a minha satisfação. Então, não tem um modelo, um padrão a ser seguido. Aquele padrão que foi ensinado, que foi colocado para mim, ele deve ser rejeitado, ele deve ser criticado. E aí, se eu tenho desejo, se eu sou um homem e tenho desejo por outro homem, é lícito. Se eu sou mulher e tenho desejo por outra mulher, é lícito. Se eu sou casado e de repente eu tenho desejo e eu posso fazer, e embora tenha as questões aí do casamento, que a sociedade ainda tenta lidar com isso, mas já tem situações bem complexas, e aí a situação ficou cada vez mais complicada. Vocês estão percebendo aqui a ideia de pressuposto, a ideia de ideológica e um pensamento por trás para tirar aquela ideia que Deus colocou. Então, nós estamos falando de cosmovisão aqui. Por isso que eu quis primeiro trazer essa parte, antes de falarmos da base bíblica, porque é uma questão de cosmovisão. Ou você vai aceitar a cosmovisão bíblica a respeito da sexualidade, ou você vai aceitar a cosmovisão do mundo a respeito da sexualidade, a respeito do sexo. Isso que vai definir como é que você vai tratar com os relacionamentos, com o casamento, com o sexo, e como você vai lidar com isso. Então, você precisa primeiro entender a seriedade disso. Agora, e todos os efeitos que isso causa. Quem nasceu aqui antes de 1960? Todo mundo novinho, né? Quem nasceu aqui nos anos 70? Eu também.
Quem nasceu nos anos 80? 90? 2000? Maioria, né? O que isso significa? Por que eu estou perguntando isso? Porque todos nós que estamos aqui, nascemos em um contexto onde a revolução sexual já estava em andamento. Então, muito de que você e eu, do que nós aprendemos sobre sexualidade, veio da deturpação daquilo que Deus coloca como sexualidade saudável e bênção. Por isso que muitos jovens estão perdidos. Por isso que muitos não sabem lidar com o seu gênero. E ficam ouvindo aí cada pessoa, ou na faculdade, ou militantes a respeito desses assuntos, e podem se encantar com isso. Porque nasceram nesse contexto onde ninguém mostrou para eles o outro lado. A não ser nós, né, graças a Deus, pela graça de Deus, vivemos num contexto de igreja, e que isso deve ser ensinado. Mas mesmo a igreja muitas vezes tem falhado em não ensinar a sexualidade bíblica da maneira correta, e a família também se abdicar disso. E aí o que você vai aprender na faculdade, na escola, entre amigos, na internet, consequência da Revolução Sexual de 1960. E essa ideia de que aquilo que o pensamento judaico-cristão ensinou é ruim, sufoca você precisa de liberdade, e que você não precisa sentir culpa em satisfazer os seus desejos. E aí todo tipo de prática sexual, a partir daí, foi considerada ilícita, e não era para ser estigmatizada, né? Então, por isso que você vê aí algumas situações que no passado a sociedade não tolerava, não aceitava, que hoje quem não aceita é que deve ser não tolerado, né? Então nós temos de tudo, Então nós temos, por exemplo, os modelos de casamentos completamente diferentes dos modelos bíblicos. Então já existe casamento que você faz contrato por um período. Já existe casamento que você faz um contrato e o homem mora numa casa e a mulher mora na outra. Só pega os benefícios ali e tal, mas ela tem a casa dela, ela tem a casa dele. Existe a questão sexual de todo tipo, né? Só no Brasil existe mais de 70 gêneros diferentes. Nos Estados Unidos é mais ainda do que isso, reconhecidos. Eu vou falar com os homens hoje à noite, na nossa conversa, algo importante a respeito de masculinidade, e a gente vai tratar um pouquinho disso. E o negócio perdeu completamente os limites. Então, você tem todo tipo de prática sexual e que as pessoas podem e acham que está correto, né? Vocês já ouviram falar em poliamor? Quem já ouviu falar em poliamor aqui, levanta a mão. Pois já existe grupos, já existem sites, já existem pessoas que defendem e estão sendo entrevistados aí em vários programas. Poliamor é a ideia de que você pode se relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo. Casar com elas, inclusive. Então, um homem pode viver com 2, 3 mulheres, ou uma mulher pode viver com 2, 3 homens, e eles têm um relacionamento normal ali, normal, né? E assim vai. Então, existe todo tipo de situação que é terrível, né? Mas vamos ver alguns desses efeitos aí, né? Nós temos, por exemplo, que a revolução sexual modelou toda a paisagem social, expectativa dos homens. Então, os homens começaram a ter uma visão errada de si mesmo, e as mulheres começaram a ter uma visão também errada a respeito da masculinidade. O papel da mulher, então começou a questionar o papel da mulher, e principalmente a questão de liberdade sexual, a respeito de ter filhos,
a escravidão, que elas começaram a dizer que tinham por conta de ter filhos, e algumas feministas dizendo que o Estado é que deveria cuidar dos filhos, que as mulheres queriam fazer tudo que os homens fazem, né? Então, tem feministas que defendem que a única coisa que atrapalha elas em relação à igualdade com os homens é a maternidade. E que no dia que elas eliminarem isso, então não vai ter mais problemas. Vocês estão entendendo aonde é que essas questões vão? Então, tudo isso é um ataque à família cristã e um ataque à sexualidade bíblica. O que fazer com a gravidez indesejada? Não é? Começaram a pensar, antes não pensava-se sobre isso. Antes engravidou, geralmente era no âmbito do casamento, acontecia fora, mas a própria sociedade não validava, não gostava, mostrava que não era certo, então isso não era incentivado. Hoje não, hoje muitas moças têm engravidado, porque está aí toda essa questão de liberdade sexual, mas o que fazer então quando engravidar? Né? A autoridade da família, né? Aquele modelo do homem, ser o líder do seu lar, com sua esposa, isso tudo começou a ser questionado. Alguns outros, a prevalecência, está errado ali, prevalecência da pornografia, ok? Que, se não tem limites, se o modelo bíblico é errado, não é retrógrado, e nós não queremos falar de Deus, começou-se um aumento considerável da pornografia. A pornografia, ela movimenta bilhões e bilhões de dólares por ano. Está inserida em todos os contextos. Quem trabalha com marketing sabe a força e o poder da pornografia. Né? E a pornografia tem destruído a família, tem destruído os relacionamentos, e é muito sério. Quem se envolvia com pornografia eram normalmente os homens, que se deixavam levar, porque é natural do homem a sua tensão sexual ser chamada, o desejo vir através da visão, mas hoje já existem estudos que as mulheres também estão cada vez mais olhando e consumindo pornografia. A pornografia, meus irmãos, ela tem destruído os casamentos, porque os jovens não estão aprendendo a respeito da sexualidade da maneira que deve aprender. Eles não aprendem a respeito da sexualidade com os seus pais, ou com a igreja, ou com a Bíblia. Eles estão aprendendo sobre sexualidade através da pornografia. E a pornografia tem se tornado um padrão para alguns jovens quando ele se casa. E aí eles começam a tratar a sua esposa, aquela jovem esposa, como ele vê lá nos filmes pornográficos, de forma humilhante, de forma degradante, como objeto. Então isso está acontecendo e muitos casamentos terminando logo quando começa, que a moça não conhecia aquele rapaz com quem ela estava namorando, porque na hora da prática sexual, a mente dele já está deturpada. Isso é muito sério. Para vocês terem uma ideia, a pornografia, ela causa os mesmos efeitos que algumas drogas violentas. E ela, inclusive, deteriora o cérebro, como as drogas fazem. Por quê? Porque ela causa no organismo certos hormônios sensações que vão para o cérebro, como quando a pessoa usa droga, e ela então deteriora o cérebro, como a droga faz. Então tem pessoas que são viciadas em pornografia, estão destruindo suas mentes e sua vida, e estão destruindo seus futuros casamentos e futura vida sexual. É que nem droga, quanto mais ela é estimulada pela pornografia, mais ela vai querer
e tem pessoas que não conseguem mais ter relacionamento com uma mulher. Ela só tem o desejo satisfeito através da pornografia. Então, os casamentos já começam com essa problemática, né? Aquela beleza do rapaz, né? Ficar esperando a moça, e quando eles se casam lá no dia da lua de mel, toda aquela novidade, e os dois ali começarem a se descobrir, aprovado por Deus, dentro da bênção de Deus, que agora eles começariam a crescer juntos nisso, está se perdendo, porque ele foi consumiu tanta pornografia que ele não tem mais a alegria que deveria trazer. Então, é muito sério essa questão da pornografia. E antigamente, não tão antigamente, né? Mas antes aí do advento da internet, quando alguém queria consumir pornografia, ele tinha que ir numa banca de jornal. E ele tinha vergonha de fazer isso. Ele, né, a não ser que ele fosse para um lugar que ninguém o conhecesse, ele comprava lá uma revista e tal. Hoje não, hoje está no seu celular, no seu smartphone, dentro da sua casa, lá no seu quarto quando você está sozinho, lá no seu banheiro quando você está sozinho, lá no seu tablet. E vai destruir você, e vai destruir a sua sexualidade antes mesmo que você comece a ter uma. Se você não levar isso a sério, aqui eu estou falando com você, rapaz, principalmente, porque eu amo você em Cristo. E eu sei o que a pornografia faz. Eu lidei com um casal, não era membro da minha igreja, me pediram ajuda, e esse homem, ele era viciado em pornografia. A esposa dele, uma mulher bonita, uma mulher com corpo, que todo homem ia dizer, nossa, ela é bonita, né? de aparência, de corpo, mas ele não se satisfazia e desprezava ela para consumir pornografia. E o diabo, ele é mentiroso, ele está enganando você com a ideia da pornografia sendo algo que te dá satisfação, mas na verdade está destruindo você, está fazendo com que você não desfrute da beleza da sexualidade quando você casar, quando você tiver alguém para poder desfrutar juntos. Então é muito sério, e se você tem consumido pornografia, pare! Peça ajuda para o seu pastor. Crie grupos de um cobrar do outro. Crie grupos para você orar com o seu irmão jovem em Cristo, para você poder lidar com isso, que isso é muito sério. Então, vocês estão entendendo como nós estamos vivendo nesse ambiente. Pornografia está aí nos outdoors, e agora isso aí já é ruim, mas imagina ela agora no seu celular, a hora que você quiser, todo tipo de coisas ruins, que vai destruir e vai estragar o sexo que você poderia ter bom. Os rituais de namoro e cortejo foram afetados, né? Hoje em dia as pessoas não estão mais usando os mesmos meios que usavam antes. A ideia de o rapaz começar a conversar com a moça e depois pedir para os pais, isso aí ainda na igreja acontece, graças a Deus, mas no mundo já está completamente errado, e não existe mais propósito de casar, né? Era para casar, eu começar a namorar com a moça para casar. Hoje em dia o relacionamento está de qualquer jeito, e o casamento cada vez mais tardio. E casamento tardio também é um problema, que é efeito da revolução sexual. Então cuidado com esse negócio de postergar, protelar o seu casamento cada vez mais para longe, porque você tem desejo, a sua noiva tem desejo, e não, só vou casar quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, e hoje eu estou ouvindo gente falando, só vou casar quando tiver mestrado, doutorado, a minha casa montada, a casa na praia, um Corolla, 0 quilômetro, na garagem. Meu amigo, estão brincando. Por que eles estão fazendo isso? Porque já tem relacionamento. Só que está errado, é pecado, e não está trazendo os efeitos e a proteção que o casamento deve trazer. Então isso é muito sério. A liberação do que antes era conhecido como perversão sexual. Várias coisas que era conhecido
como perversão sexual, hoje é liberado. Então, a homossexualidade, por exemplo, né, conhecido hoje como homoafetividade. Então, não se fala mais em homossexualidade, sim em homoafetivos. Então, inclusive, eles não querem mais que use esse termo homossexualidade. Vocês sabiam disso? Então, é homoafetividade. Você tem todo tipo e é lícito, né? As mudanças na sociedade depois de 1965 foram maiores que qualquer outra revolução, né? E é interessante como a vasta maioria das questões sociais controversas de hoje são discutidas a partir da revolução sexual. Então, qual é um assunto que a gente discute muito hoje? Você pode, que é polêmico, pode saber que ele é feito da revolução sexual. Olha alguns deles. Gravidez de adolescentes. Fruto da revolução sexual. Acontecia isso no passado? Acontecia. Mas era caso mais raro, havia uma proteção da família, e quando acontecia, logo casava, né? E a pessoa não sofria tanto. Hoje em dia a situação está cada vez mais terrível. E o que acontece? Quando há a gravidez na adolescência e não se quer a criança, o que faz? Aborta. Isso é um efeito também. Divórcio desenfreado. As pessoas hoje tratam o casamento como tratam aquilo que não se usa mais, né, que joga fora rápido, né? O casamento é tratado assim. Descartável. É a época do descartável. Copo descartável, prato descartável, casamento descartável. Então, as pessoas, fruto da revolução sexual. Aborto. E aí você tem a pílula do dia seguinte, né? Porque a ideia do contraceptivo também foi fruto da revolução sexual. Não é errado quando você tem métodos não abortivos. Pílula do dia seguinte é abortiva. E todo tipo de aborto é assassinato e é pecado contra Deus. Agora, claro que tem alguns que são previstos em lei, né, e tem alguns motivos, e aí você deve entrar, toda uma discussão ética. Mas se eu posso fazer sexo sem responsabilidade, se eu posso ter relacionamento sexual e aventura com alguém que eu fui numa festa e de repente ali aconteceu de ter uma química, né, como o pessoal diz, que é absurda, porque não se trata o corpo dessa forma e a sexualidade dessa forma, aí tem seu relacionamento, engravida, eu nem conheço aquele rapaz, ou aquele rapaz é lá da minha escola, ixi, eu não quero essa criança, vai atrapalhar a minha carreira, vai atrapalhar meus estudos, eu tiro. Então, eu não sei se já aconteceu aqui com alguma moça de abortar, e precisa de confessar o pecado diante de Deus, e precisa de que Deus tire a nossa culpa, Ele é perdoador, e precisa de colocar a sua vida diante do Senhor. Mas eu sei que tem muitas pessoas que chegam no casamento, que já passaram por esse sofrimento, e isso pode trazer problemas sérios na área de depressão e coisas assim, que precisa às vezes de ajuda. Mas tudo isso é feito, né, da revolução sexual. Leis que tiram a autoridade dos pais. Porque se os pais eram ainda aqueles que colocavam os limites, eles devem ter leis que possam minimizar essa autoridade. E isso está acontecendo, né? Muitas vezes os jovens rebeldes, eles faziam coisas erradas escondidas dos seus pais. Hoje em dia, o namorado e a namorada têm o quarto deles lá na casa. Isso é muito comum. Aconteceu com um colega meu lá em São Paulo. Ele era crente, a família não era crente. A irmã dele conheceu um homem lá na cidade, começou a ter um relacionamento com ele. E aí ela levava ele lá para casa, o pai consentiu, e aí o quarto dela, eles dormiam lá como se fossem casados. E ele ficava indignado como jovem crente, mas os pais toleravam aquilo.
Isso está sendo comum, isso é um absurdo. E recentemente eu vi um pai crente, também dizendo que não podia proibir o filho que não era crente de trazer a namorada para casa. Pelo menos eu estou acompanhando aqui. Você já pensou? É a deturpação da sociedade. A história lá de São Paulo, o rapaz morava em Manaus, ele levou essa moça para Manaus, sem casar, sem compromisso, mas tendo todos os benefícios, os benefícios do relacionamento sexual, sem os compromissos que vem acompanhado. Chegando lá, ele colocou ela num apartamento e ela descobriu que ele era casado, que ele tinha família e que ele ia colocar ela como amante dele, a outra, e tratá-la como escrava sexual dele. Você já pensou como um pai deve se sentir por não ter protegido a sua filha? E você, quando o seu pai chegar para você e dizer, não, tome cuidado, não fique numa situação que você pode ser tentado ou tentado. Quando você estiver namorando, namore à vista das pessoas, não namore dentro do carro, porque eles querem proteger você. Então agradeça a Deus se você tem um pai assim, se você tem uma mãe assim. Hoje em dia as pessoas estão se relacionando através da internet. Tome muito cuidado com isso. Conheço cada história terrível. Tem que conhecer quem é, conhecer o pai, conhecer a mãe, saber, vai ser o seu esposo, sua esposa, não brinca com isso não. Então precisa esperar no Senhor, né? Ainda tem a questão do feminismo, que está aí, na verdade, destruindo a feminilidade, porque o feminismo destrói aquilo que é beleza da mulher e das diferenças que devem ter entre homem e mulher. Geração de filhos via laboratório, homossexualidade militante, né, porque já tinha homossexualidade, mas agora a homossexualidade que as pessoas colocam, não, eu nasci assim, e eu quero, e quem quiser deve ser também, e tem todo tipo de prática de homossexualidade. Casamento de pessoas do mesmo sexo, que já está sendo aceita em vários países, e trazendo muitas consequências para a sociedade que se afasta de Deus. Doenças sexualmente transmissíveis e a ideologia de gênero, né? A ideologia de gênero, ela veio para colocar a cartada final para a destruição do que é moral e do que é, para poder também tirar a criação de Deus, não é? Mas é um absurdo a ideologia de gênero. Ela é insustentável. Os médicos não aceitam ideologia de gênero. Cientistas não aceitam. Então ela vem através das ciências sociais. E ela diz que a sexualidade é uma questão social. E a sociedade é que tem que ditar sobre isso. E não é. Então o homem foi criado homem, a mulher foi criada mulher. E a sexualidade, ela é inerente do ser humano. Ela não pode ser desligada do seu gênero. Ok? Então isso é muito importante. Você que nasceu mulher e tem o sexo biológico como mulher, nunca deixará de ser. E você que é homem, nasceu como o sexo biológico masculino, nunca deixará de ser homem. Na ressurreição, a prova bíblica é a ressurreição. Viu? Prova bíblica é que todos aqueles que ressuscitam como são. Jesus tratou disso quando perguntaram para ele sobre a mulher que tinha vários maridos, como é que ela, com quem ela viveria na eternidade. Jesus disse, não há casamento, ninguém se casa, nem se dá em casamento na eternidade. Mas Jesus não disse que deixa de ser mulher ou deixa de ser homem. Pelo contrário, ele enfatizou essa ideia. Então, você sempre será a feminina, né? Ou seja, a parte fêmea da humanidade, você mulher. E você homem sempre será masculino, macho, a parte macho que Deus criou da humanidade. O humano que Deus criou, em Gênesis capítulo 1, 26 a 28, ele é dual. O humano que Deus criou, na sua perfeição, na sua beleza, ele só é belo na sua totalidade, havendo o macho e a fêmea, havendo a mulher e o homem, criados iguais em essência, mas distintos em termos de sexualidade, biológico e função.
São iguais, não há nada que distingue um do outro, a gente vai tratar disso amanhã. Mas são distintos, e essa beleza, dessa diferença, é que faz com que o homem seja tão belo, e a criação de Deus, da humanidade, seja tão bela. Quando eu tiro isso, quando eu deturpo isso, eu acerto a humanidade. Eu faço com que o homem seja, o ser humano seja menos do que ele é. Ok? Então aqui alguns efeitos, consequências para as mulheres a respeito da revolução sexual. As mulheres desejam um homem comprometido e amoroso para si mesmas e seus filhos. A revolução sexual transformou o homem em um playboy irresponsável e despreocupado. As mulheres querem os homens que participem dos deveres domésticos, mas a revolução sexual não lhes dá nenhum incentivo para ficar em casa, para cuidar da família, exceto para jogar videogame, talvez. As mulheres querem romance, mas a revolução sexual convida a pornografia, que transforma as mulheres em objeto, e os indivíduos do gênero feminino numa foto digital inatingível, retocada, que nenhuma mulher real no mundo pode viver à altura. Além disso, a pornografia tem causado mais estragos do que a objetificação, né? A ideia de colocar a mulher como objeto. Ela ocasionou a completa degradação das mulheres. Kate Dale, comentando o livro Pornolândia, como a pornografia sequestrou nossa sexualidade, disse: a maior parte da pornografia agora se baseia na humilhação das mulheres, encorajando as meninas a fazer brincadeiras sem limites, ou em sua degradação, em que as atrizes pornôs parecem gostar de fazer sexo com homens que não expressam nada além do desprezo e ódio, não têm intimidade alguma. E neste mundo, as mulheres não precisam de salários iguais, cuidados de saúde, creches, planos de aposentadoria, são apenas objetos. E eu nunca vi uma feminista falar contra a pornografia. Elas deveriam ser as primeiras a falarem. O resultado disso está em toda parte. Mais estupros, mais agressões sexuais, mais sentimentos de inadequação e vergonha, e menos intimidade e igualdade entre homens e mulheres. As mulheres são as primeiras grandes vítimas da revolução sexual. Mas também não tem só mulheres, nós temos consequências para os homens. Os homens parecem ter sido os maiores beneficiários da revolução sexual. Parece irônico, porque os movimentos, né, que propagavam a revolução sexual eram movimentos contra a masculinidade, geralmente movimentos feministas de homossexualidade. Mas os homens dispõem, de acordo com a revolução sexual, da liberdade do sexo recreacional, sem se comprometer com a esposa e com filhos. Podem valer da pornografia sem nenhum estigma social, de acordo com o que eles pensam. O homem obtém toda a diversão e nenhuma culpa. Que as mulheres e as crianças sofram as consequências. Essa é a mensagem da revolução sexual, mesmo que não pretendida. Algumas consequências para os homens. A irresponsabilidade gerada pela revolução sexual deixou uma geração de jovens efeminados, incapazes de manter um emprego por mais de um ano, que não conseguem cultivar ou não cultivam o amor de uma mulher, não passam tempo cuidando dos filhos e são mais conhecedores dos jogos digitais do que do caráter moral. Você tem visto alguém assim? Tem visto rapazes assim? Irmãos, está em todo lugar. Rapazes afeminados, com trejeitos, não são homossexuais, são homens. Só que eles, o efeito ali de tudo isso, não conseguem se relacionar com as moças, muito voltado só para a questão de jogos e de jogos digitais, da questão digital, do que preocupado com o caráter. Nós precisamos resgatar isso como povo de Deus. As meninas, as mulheres, as moças precisam ajudar os rapazes.
E os rapazes precisam começar a ter exemplos e seguir exemplos para isso. E a igreja precisa colocar homens homens com características bíblicas de masculinidade para que eles possam seguir. Porque você vê que a masculinidade está sendo cada dia mais ridicularizada, não é verdade? Você vê as propagandas de televisão ridicularizando o masculino. Você que vê aquele programa, aquele desenho do Homer Simpson, né? Dos Simpsons. Aquilo ali é uma ridicularização do masculino. Ele é um Zé Mané. Não faz nada, banana, ele só quer sentar no sofá, ficar assistindo televisão, tomando bebida, ele não estuda, ele não progride, ele não está preocupado. Já viram aquele desenho da Peppa Pig? Quem já viu? Quem já viu o desenho da Peppa Pig? Não é uma ridicularização do masculino? Pastor, o senhor está exagerando. Não estou, não. O pai dela faz tudo de errado. A mãe faz tudo de certo. E sabe como ela chama o papai dela? Papai bobão, ou papai bobinho. Não é isso? Não é isso que ela chama? O que isso está colocando na cabeça das crianças? Que a mulher, mas o homem é um bobão. E aí muitos pais crentes pegam lá e colocam esse desenho sem conversar com os filhos. Eu não estou exagerando aqui, dizendo que você precisa cuidar. Então, por que está acontecendo isso? Por causa da ridicularização do masculino. O homem tem sido visto como irresponsável, como alguém que não consegue fazer nada. E é verdade, porque estão aceitando isso, mas não biblicamente. Olha, quando eu passo lá no bairro da minha igreja, eu olho, tem várias casas de jogos ainda, né, aqueles jogos. Eu não vejo uma moça lá. Eu vejo só rapaz jogando videogame a tarde inteira. Sabe onde as moças estão? A maioria estão estudando. E se você, rapaz, aqui não estudar, não se preocupar com a sua formação, você vai ter como chefe alguma dessas moças aqui. Porque elas estão se preparando, elas estão estudando. Mas a Bíblia mostra que os dois têm que fazer isso. Os dois precisam cuidar. O homem da sua masculinidade, a mulher da sua feminilidade, não feminismo, e o homem não do machismo, para que quando casarem um abençoar o outro, e a igreja de Deus tem homens e mulheres que usam seu sexo para a glória de Deus, e são homens de acordo com a vontade de Deus e mulheres de acordo com a vontade de Deus. Então as consequências são terríveis e são muitas. Além de consequências das doenças sexualmente transmissíveis, né, que eu já falei, a pornografia, trazendo várias situações complicadíssimas para os homens, e eu já mencionei aqui o seu perigo como droga. Mas também a revolução sexual traz consequências para as crianças, adolescentes e jovens. Relacionamentos ilegítimos e divórcio causam grandes danos às crianças, deixando muitas vezes sem o pai e dividindo o seu tempo entre o pai e a mãe despreparados, né? Não só despreparados, como também desesperados, porque fica só aquele tempinho com ele, a criança fica vendo a briga dos dois, e muitas vezes a criança se coloca como culpada. Eles não estariam nessa briga aí se não fosse eu, se eu não tivesse nascido. Porque o meu pai tem que vir aqui pagar pensão para mim, minha mãe briga com ele, ela liga pedindo dinheiro, e ele nunca tem, mas ele tem lá para outra família dele, e a criança começa a sofrer. E aí você vê que jovens inseguros, você vê jovens crescendo, querendo se suicidar, e o aumento do suicídio está aí cada vez maior entre jovens e adolescentes. Por quê? Porque as consequências da revolução sexual. Além disso, nós temos a pedofilia e sua gradual normatização que coloca em risco as crianças vulneráveis. Também temos o assassinato de milhões de crianças por meio do aborto legalizado, o que em muitos países já acontece. O fruto terrível e amargo da revolução sexual, a dizimar esse tanto de criança que tem sido morta pelo aborto. Terrível isso. Como é que podem dizer que nós somos civilizados? Onde culturas lá no meio da floresta
jamais tiram a vida de um recém-nascido, ou de alguém que vai nascer, né? A não ser algumas que também têm os seus problemas. Para a revolução sexual, o aborto é o plano B, permanente para a contracepção. É impossível imaginar o assassinato em massa produzido pelo aborto sem a revolução sexual. Obrigado. Conforme as crianças crescem, entram no ensino médio e no superior, a tragédia não diminui. Nos encontramos em meio à cultura do ficar e do pegar. É assim? Estou falando certo? Como é que é agora? Ficar ainda falo? E pegar também? Tem outra frase que eu estou por fora aí para vocês me atualizarem? Hã? Meu crush, é crush que fala? Como é? É isso mesmo? Hã? Crush. Eu estava tentando entender com minha filha o que significava isso. Porque a minha mente quer algo, quer significado mais... Não, mas é o que é, né? Então, irmãos, tudo bem você ter o seu crush, que é a sua paquera, não é isso? Agora, ficar não. Pegar não. Se você tem interesse por alguém, você quer casar, tem planos para o futuro, você quer uma família, fale com seus pais, ore, invista naquela pessoa, se ela é serva de Deus, você é servo de Deus, é legítimo, faça a coisa certa. Agora, quando você fica, você desvaloriza quem você é, você desvaloriza a imagem de Deus na sua vida, você desvaloriza a imagem de Deus e a defraudação. E lá em Tessalonicenses fala que Deus é vingador daqueles que defraudam. Meu amigo, você mexer com essa área, você está mexendo com Deus. Ele é que vai trazer a lapada. Então não brinque não. E a ideia para muitos agora do ficar e do pegar é relacionamento sexual. Não fica só mais no beijinho, né? É relacionamento sexual. Aliás, o beijo, ele é preparação para o sexo. Ei, pastor, o senhor está exagerando. Não estou, não. E os homens sabem o que eu estou falando aqui. Então, por isso que deve ser só com quem você vai casar, que você, com cuidado, porque estimula mesmo, para o momento certo vocês ficarem noivos e casarem. Por isso que não pode protelar. O modelo de namoro do mundo está destruindo os jovens da nossa igreja, a santidade, e eles estão entrando em casamentos com muitos problemas por causa disso. Então, cuidado, para muitos, essa ideia do ficar, do pegar, é ter um relacionamento com alguém descompromissado, que eu não preciso ter compromisso nenhum, às vezes é até por causa de uma noite, alguém que eu não conheço. Isso é animalesco. Animal que faz isso, alguns, porque alguns animais são fiéis, né? Mas é coisa de animal, não é coisa do ser humano. Agora, do ser humano, pecador. Mas o crente, não. O crente, ele tem que pensar na imagem e semelhança de Deus, que é aquela moça. E o rapaz e a moça precisam pensar na imagem e semelhança de Deus, que é aquele rapaz. E que eu me relaciono com ele, eu estou me relacionando para honrar a Deus, e aquela pessoa pertence ao Senhor. Então, nas faculdades estão assim, né? Infelizmente, nas faculdades seculares, que muitos jovens estabelecem os hábitos sexuais para a vida toda. E esses hábitos são modelados pela revolução sexual. Esses hábitos incluem devassidão sexual, irresponsabilidade masculina e machismo, objetificação e abandono da mulher, além de estupro, alcoolismo, que está muitas vezes envolvidos com sexo indiscriminado nas universidades. Vocês podem ver tantas consequências? Então, nós precisamos voltar e dizer, eu não tenho que me submeter a essa cosmovisão mundana que é de Satanás, em quem esse mundo jaz. Eu preciso saber qual é a cosmovisão bíblica sobre aquele que criou o sexo, sobre aquele que sabe por que o sexo funciona, sobre aquele que criou o sexo para a beleza, para o deleite.
Se você quer ter o melhor sexo da sua vida, você precisa aprender com Deus. E o melhor sexo vai ser no casamento, dentro dos limites que Deus deu. O crente é para ter o melhor sexo do mundo, porque eles aprendem com Deus. Agora, se você quiser ouvir o diabo, aceite essa cosmovisão errada, está destruindo a cabeça dos jovens, a sua cabeça e a cabeça de muitos amigos meus, que se deixaram levar e a vida deles foram destruídas, de amigas minhas, que se deixaram levar e foram destruídas, não conseguiram ter uma família, tiveram filhos antes do casamento, sofreram. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer com alguns de vocês, mas que você pode recomeçar se submetendo ao Senhor. Estou falando de pessoas que abandonaram o Senhor, deixaram acontecer isso e estão sofrendo até hoje. Mas Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida sexual. Eu e você precisamos obedecê-lo, para que nós não tenhamos o sexo estragado, para que a gente não inverta as coisas. Eu queria trazer para vocês rapidamente, eu sei que o tempo foi bem longo aqui, mas Provérbios capítulo 2, eu queria que você abrisse lá, porque eu queria falar hoje para você que, como eu disse no início, Satanás, ele é mentiroso. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele quer fazer com que o sexo seja essa banalização aí. Mas você precisa agora rejeitar, ouvir a cosmovisão do mundo e começar a ouvir a Deus. Quando eles dizem que o sexo ensinado pelas Escrituras, pelo pensamento judaico-cristão, pelos cristãos, pela Bíblia, é retrógrado, é mentira. Quando eles dizem que é sufocante, é mentira. Quando dizem que você não tenha alegria e que você precisa de realmente ser feliz, e essa felicidade está em colocar os seus desejos para fora, isso é mentira. Por isso que eu quero trazer você a ideia de que você precisa ouvir a ética sexual cristã, que nós vamos falar amanhã, e que quando você ouve Deus, você é abençoado. Porque ouvir ao Senhor vai trazer proteção para a sua mente e para o seu coração. Quando Deus nos coloca cercas, por exemplo, sexo só no casamento, é uma bênção para você e para mim. E você precisa entender isso. É isso que eu quero mostrar aqui em Provérbios, capítulo 2, verso 1 a 22. Então, o texto diz assim: meus filhos, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor, achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, todos os bons caminhos, para você que obedece a Deus, para você que ouve a palavra, que guarda no coração a palavra, aí no verso 1, que guarda os seus mandamentos, que dá ouvido à sabedoria, e essa sabedoria é o temor do Senhor, ou seja, é a prática do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. E ele vai dizer que todas as veredas vai ser bom para você. Aí o verso 10, porque a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. Quando eu ouço a Deus, passo a praticar a vontade de Deus em qualquer área, e aqui eu quero aplicar a área da sexualidade, ela vai proteger a sua mente e vai proteger o seu coração. É isso que o texto está dizendo. Você vai guardar, a sabedoria vai entrar no seu coração, será agradável à sua alma. Verso 11. O discernimento guardará e o entendimento protegerá. Se você ouvir a cosmovisão de Deus, ou seja, ouvir a palavra de Deus e o que ele pensa sobre qualquer área, e aqui especificamente sobre a sexualidade, você será protegido. A palavra de Deus protege você. E algumas coisas que Provérbios fala que a palavra protege. Protege o coração e a alma, no verso 10, de tantos ataques errados na mídia, lá da faculdade, da internet a respeito da sexualidade. Proteja, não deixe que esses pensamentos errados entrem na sua mente.
Fuja da pornografia, proteja os seus olhos, obedecendo ao Senhor. Segundo, protege do caminho mau. Continua lendo. O discernimento guardará e o entendimento protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal. Livrará você, moça, de cair nas lábias de um rapaz que não tem compromisso, que não ama a Deus. Que talvez é só bonitinho ali, mas é uma beleza que vai se embora. Talvez é saradão, mas é saradão para poder ter para uma noite. Não, porque homem sarado é aquele que vai cuidar de você por toda a vida, que vai te amar por toda a vida, que vai cuidar dos seus filhos, que vai sustentar, proteger e liderar você, trazer segurança. Esse é o sarado. Viu? É bom se tiver os dois, né? Olhei para minha barriguinha aqui e falei, opa, não estou nada sarado. Vocês estão entendendo? Porque vai proteger você do caminho do mal, mas o caminho está aí. Aquele camarada começa a dar um presente, tal, fala no ouvido, as moças, não caia na lábia desses camaradas, não. Veja de fato quem é alguém que vai cuidar de você, da sua família, dos filhos. Então não entre para o caminho do mal. Mesma coisa o rapaz. Veja aquela moça que é fiel a Deus, que vai ser uma boa esposa. De repente você está interessado naquela moça lá do colégio que vai destruir você. Não faça isso, não vale a pena. Moça, vocês sabem como a águia faz para escolher o parceiro dela para toda a vida? Quem já leu? Nunca leram? É incrível. Ela faz vários testes com ele. Um dos testes, ela pega um graveto, ela sobe, e ela solta aquele graveto, e o macho tem que voar e pegar o graveto antes dele cair no chão. E ela vai pegando gravetos maiores e mais pesados e soltando cada vez mais perto do chão. E ele tem que cada vez... Então ela solta aquele mais pesado, ele tem que mergulhar, e antes que aquele tronco, aquele pedaço de pau pesado caia, o macho tem que pegar. E ela só acasala com aquele que consegue passar no teste. Por quê? Porque ele vai precisar fazer isso com os filhotes depois. Porque ele vai precisar fazer isso para caçar para a família dela, família das águiazinhas. Só que as meninas hoje estão aí. O camarada não estuda, não trabalha, desrespeita pai e mãe e está apaixonado por ele. Eu não entendo esse negócio, para com isso. Porque ele vai dar trabalho para você. Depois não reclama quando casar. Eu tenho que trabalhar, pastor, o dia inteiro, meu marido não faz nada, não é isso, é aquilo, não ajuda com os meninos. Mas é antes de casar que você olha se é fiel a Deus, se ama, se respeita a mãe dele. Se ele trata a mãe dele ruim, mal, vai tratar você mal. Não pensa que não vai, não. Se ele não respeita a autoridade do seu pastor, você acha que ele vai respeitar você? Se ele é rebelde, vai continuar rebelde, a não ser que Deus faça uma obra maravilhosa. Agora, é Deus que faz. Porque muitas pensam que elas que vão fazer. Não, pastor, eu mudo o meu marido. Não muda. Não caia nessa, você não muda. Deus é quem muda. E Deus às vezes muda se quiser. E se a pessoa for submissa à palavra dele. Então, você tem que ver, faça uma lista. Rapaz, trabalhador, não precisa ser rico não, viu? Porque às vezes o camarada tem condição e vai destruir o que tem. Tem que ser trabalhador, tem que amar a Deus sobre todas as coisas, tem que ser trabalhador, tem que ser servo de Deus na igreja, tem que ser carinhoso, tem que ser cuidadoso. Porque senão, você vai ter problema. E os homens a mesma coisa. Cuidado. Às vezes fica querendo só a moça que é uma Gisele Bündchen na vida, né? Vá procurando isso mesmo. Você tem que olhar aquelas moças que são de Deus, que Deus está colocando para você, que são fiéis, que serão boas mães, que vão honrar o casamento até o final. O casamento não é um fim em si mesmo, ele é para a glória de Deus. Se você está querendo namorar e casar e ter relacionamento sexual, e achando que isso vai suprir todas as suas necessidades, não case. Deus tem que suprir todas as suas necessidades. Deus é que vai suprir todos
tudo que você precisa. Não é casamento e não é relacionamento sexual. É Deus. Essas coisas são presentes de Deus para nós, que nos ajudam a amadurecer. Nada amadurece mais um homem do que o casamento, do que uma esposa, do que filhos. E os casados aqui vão poder dizer isso. A gente aprende a lidar com o nosso egoísmo, aprende a lidar com tantas questões onde a gente tem que abrir mão para poder fazer o melhor para a nossa família, porque é isso que Deus quer. Por isso que você tem que basear a sua felicidade em Deus. Lembre-se, a sabedoria e o conselho de Deus nos protege o coração e a alma, protege do caminho mau, protege do homem mau. Olha aí, moças, né? E da mulher má também, rapazes. A sabedoria livra do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, fazendo todo tipo de coisa errada na área sexual. Não vá não, nessa não. Os que têm prazer em fazer o mal e se alegram com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. E por último, a sabedoria também livra da mulher adúltera, da estranha, que lisonjeia com palavras. Protege de uma sexualidade estragada. Está aí no texto. A sabedoria livra da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo de sua mocidade, ou seja, ela trai e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Toda a sabedoria você andará pelo caminho dos homens de bem. Tendo a sabedoria, você andará pelos caminhos dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão delas arrancados. Então lembre-se disso. Eu tenho que tirar da minha mente uma cosmovisão da sexualidade, da revolução sexual. Tire, proteja a sua mente nesta área. Eu tenho que colocar na minha mente, eu tenho que ser sábio. Tenho que ser sábio. A sabedoria e o conselho de Deus vai me proteger. Protege o nosso coração, a nossa alma. E aí, no contexto do Antigo Testamento, é tudo aquilo que nós somos. É a nossa mente, é o nosso ser. Protege do caminho do mal. Pessoas que estão convidando você para práticas erradas, para experimentar coisas erradas na área sexual, na pornografia, na internet, lá na faculdade. Fuja disso. Protege você também do homem mau, que vai chamar você, talvez, para... com palavras macias e tentando levar você, ou até da mulher má que também te conduz para o mal nesta área. E protege de uma sexualidade estragada, que ele dá o exemplo da ideia da prostituição, da mulher adúltera, e está aí. Nosso mundo está aí, muitas mulheres estão se jogando em cima dos homens, e homens estão aí também despreocupados com isso, porque acham que todo mundo agora está à mercê, né? E você tem que colocar o padrão. Se você tiver sabedoria de Deus, você vai ser abençoado na área sexual. Deus tem uma sexualidade maravilhosa para nós na sua palavra. E você precisa aprender e aplicar isso na sua vida para ser abençoado nessa área. Abaixa a sua cabeça nesse instante. Deve atrapalhar, claro, tudo aquilo que nós tivemos aqui em adoração, tá certo? Então, nós terminamos o culto, não é isso? E vamos fazer essa dinâmica e você pode, quem não conhece, pode conhecer, e quem já conhece pode brincar novamente. Então, essa brincadeira, como eu disse, é fazer chover. Você vai fazer os comandos que eu te der, certo? Então, esse grupo aqui é um grupo do meio, e aquele ali, você só vai fazer o que eu apontar para você. Você não vai fazer o que o outro está fazendo, a não ser que eu assim indique. Ok? Para que a gente possa, de fato, perceber a chuva, tem que ser silêncio total. Então, vocês vão ficar todo mundo em silêncio e só vai fazer o que eu fizer e pedir para você fazer.